A manhã ardia sobre o asfalto daquela avenida central, onde Antônio, com seus cabelos brancos desalinhados e uma camisa que o tempo já amarelara, ajeitava o violão gasto sobre o colo. Aos seus pés, o estojo aberto exibia poucas moedas e a fotografia de seus 2 netos, o combustível silencioso para sua jornada diária sob o sol. Ele não estava ali por vaidade, mas por uma necessidade visceral de sustentar sua família após o genro perder o emprego e a nora adoecer. Cada nota que arrancava das cordas era a promessa de 1 litro de leite ou de um caderno escolar. No entanto, a harmonia da manhã foi subitamente estilhaçada pelo urro de um motor potente. Um carro importado, de um vermelho agressivo, estacionou bruscamente à sua frente, e dele emergiu Rodrigo, um jovem envolto em marcas de luxo e uma arrogância que parecia maior que o próprio veículo. Com um olhar de desprezo, o rapaz disparou: "Cara, que barulho é esse? Está espantando os clientes da loja do meu pai." Antônio, mantendo uma dignidade que o dinheiro de Rodrigo jamais compraria, parou de tocar e ofereceu uma saída pacífica, perguntando se deveria baixar o volume. Mas a modéstia do músico apenas serviu de palco para o deboche do jovem, que buscou o apoio da multidão que se formava ao redor. "O problema não é o volume, velhinho, é que você está desafinando tudo." "Isso não é música, é tortura", proclamou Rodrigo entre risadas. A vizinhança, no entanto, não ficou calada. Dona Marta, a doceira da esquina, interveio em defesa do artista, ressaltando que ele trabalhava de forma honesta, mas foi prontamente rechaçada pelo rapaz. Para Rodrigo, a pobreza de Antônio era um atestado de incompetência, e ele decidiu transformar aquela situação em um jogo cruel de humilhação pública. Retirando a carteira recheada e agitando as chaves do carro esportivo no ar, Rodrigo lançou um desafio que fez o burburinho da rua cessar instantaneamente. "Olha aqui, vovô. Vou fazer uma proposta para você. Toca uma música de verdade, uma música que preste, que emocione de verdade, e eu te dou as chaves do meu carro", anunciou ele, com o sorriso de quem acredita ser dono do destino alheio. O silêncio que se seguiu foi pesado, até os mecânicos da oficina vizinha e os transeuntes apressados paralisaram. O valor daquele carro representava a solução definitiva para todas as dívidas e medicamentos da família de Antônio, mas o preço era a submissão ao capricho de um estranho que buscava apenas entretenimento às custas da necessidade alheia. Antônio questionou o que aconteceria caso não atingisse o critério subjetivo do jovem, e a resposta veio carregada de malícia: "Aí você para de tocar aqui na frente da loja do meu pai. Vai incomodar em outro lugar." O músico olhou para a foto dos netos no fundo do estojo, lembrou-se das perguntas sobre o material escolar e do rosto febril da nora que aguardava o tratamento. Ele sabia que aquela era uma armadilha, mas também sabia quem ele realmente era por baixo daqueles trapos. Com uma firmeza que emanava de décadas de experiência ocultas, ele encarou o rapaz e declarou: "Aceito." A multidão murmurou, dividida entre o medo pelo senhor e a curiosidade mórbida pelo desfecho daquela aposta audaciosa. Rodrigo, empolgado com a possibilidade de registrar um vexame, sacou o celular para transmitir a cena ao vivo para seus seguidores. "Oba! Agora vai ficar interessante, pessoal. Prestem atenção que vocês vão ver um show de constrangimento", disse ele para a câmera, enquanto Antônio fechava os olhos para buscar um centro de gravidade que o jovem sequer desconfiava existir. Quando o músico abriu os olhos, a humildade deu lugar a uma autoridade artística avassaladora. Ele ajeitou o instrumento com uma precisão cirúrgica, afinando as cordas com uma técnica que fez Marcos, o mecânico que também era guitarrista, franzir a testa em sinal de reconhecimento técnico imediato. Não era mais um pedinte que segurava o violão, era um mestre preparando sua arma. Antes de iniciar, Antônio anunciou com serenidade o que estava prestes a acontecer. "Vou tocar uma música que compus há muito tempo. É uma música sobre sonhos que não morrem, mesmo quando tudo parece perdido", explicou ele, ignorando o comentário sarcástico de Rodrigo sobre todo mundo ser compositor. O que se seguiu não foi apenas uma canção, mas uma transfiguração. A postura de Antônio mudou, suas costas se ergueram, sua cabeça se elevou e seus dedos, outrora vistos como trêmulos pela idade, dançaram sobre o braço do violão com uma agilidade e precisão que desafiavam a lógica daquela calçada suja. As primeiras notas preencheram o ar com uma densidade emocional que parecia alterar a própria temperatura da tarde. A música não era um simples dedilhado de hobby,
mas uma composição complexa, rica em harmonias e carregada de uma alma que só a verdadeira maestria, e o verdadeiro sofrimento, conseguem forjar. O som potente do carro importado, que antes abafava tudo, agora parecia um ruído insignificante perto da pureza acústica que emanava do velho violão. Rodrigo, que começara a gravação com um sorriso vitorioso, sentiu o celular pesar em sua mão. O deboche desapareceu de suas feições, sendo substituído por uma expressão de choque, gradualmente, de uma vergonha profunda. Ele percebeu, tarde demais, que não estava diante de um amador, mas de uma lenda viva que a vida e as circunstâncias haviam escondido sob remendos de jeans. A plateia estava em transe, Dona Marta chorava baixinho, e até o trânsito parecia ter feito um pacto de silêncio para não interromper aquela obra-prima de rua. Antônio tocava com o coração exposto, transformando sua dor, seu amor pelos netos e suas décadas de música em uma linguagem universal que ninguém ali conseguia ignorar. Quando o último acorde ressoou e finalmente silenciou, o impacto foi maior do que qualquer aplauso imediato. Houve um vácuo de alguns segundos onde apenas a respiração ofegante de Rodrigo era ouvida. O rapaz olhou para as chaves em sua mão e para o homem à sua frente, percebendo que sua arrogância havia sido desintegrada por uma beleza que ele jamais seria capaz de comprar. Antônio limpou uma lágrima discreta e olhou para o jovem, não com ódio, mas com a calma de quem já venceu todas as batalhas internas. A música emocionou, rapaz, perguntou ele, embora a resposta estivesse estampada no rosto pálido de Rodrigo. O silêncio do playboy foi sua maior derrota. Ele percebeu que aquele homem, que ele tentará humilhar, possuía uma riqueza imaterial que fazia seu carro vermelho parecer um brinquedo de plástico sem valor. A multidão agora aguardava o cumprimento da promessa, enquanto o músico voltava a ser o avô zeloso, guardando o violão com o cuidado de quem guarda um tesouro, independentemente de chaves de luxo ou de opiniões alheias. O desfecho daquele encontro mudaria a vida de ambos de formas imprevistas. Rodrigo aprendeu que a verdadeira autoridade não vem do que se possui, mas do que se é capaz de criar e sentir, enquanto Antônio viu que seu dom, embora oculto pela pobreza, ainda tinha o poder de silenciar o caos e redimir o espírito humano. A lenda da música, disfarçada de pedinte, deu àquela avenida uma lição de humanidade que nenhum dinheiro poderia pagar, provando que a arte é a única moeda que nunca desvaloriza, mesmo quando o mundo insiste em olhar apenas para a superfície desgastada das coisas. A multidão, que antes se perdia em um burburinho de curiosidade e escárnio, mergulhou em um silêncio absoluto assim que Antônio começou a tocar. Ele fechou os olhos, alheio ao asfalto quente e ao luxo ofensivo do carro vermelho à sua frente, como se estivesse em um diálogo íntimo e sagrado com a madeira do seu violão. Seus dedos, marcados pelo tempo, ganharam uma agilidade sobrenatural, dançando pelas cordas com uma precisão técnica que desafiava qualquer lógica para alguém de sua idade. A melodia era densa, repleta de nuances harmônicas e mudanças de ritmo que apenas um mestre absoluto do instrumento poderia executar. Dona Marta, sem entender a origem daquela emoção, sentiu o rosto molhado por lágrimas, enquanto Marcos, o mecânico, deixou sua chave inglesa bater no chão sem sequer notar o barulho metálico, hipnotizado pela narrativa sem palavras que brotava do instrumento. Aquela música não era um simples entretenimento de calçada, era uma epopeia sonora que falava de lutas, de sonhos que morrem e renascem, e de um amor resiliente que sobrevive às maiores intempéries da vida. Cada nota parecia ter sido esculpida para se encaixar exatamente onde estava, e cada pausa carregava um significado profundo que vibrava nas fibras mais íntimas de quem ouvia. Um senhor de terno, que parara apenas por curiosidade, sussurrou em choque: "Meu Deus do céu! Esse homem é um virtuose." Rodrigo, o jovem desafiante, estava agora pálido. Ele percebia, com um nó na garganta, que havia subestimado tragicamente aquele idoso. O que ecoava na avenida não era música de rua, era arte de conservatório, digna das maiores salas de concerto do mundo e de discos que definem gerações. De repente, Antônio executou uma modulação sofisticada, uma transição harmônica que é o selo de distinção dos grandes gênios. A melodia subiu para um registro mais agudo e límpido, e um estalo de reconhecimento percorreu a multidão como uma corrente elétrica. Marcos, arregalando os olhos, murmurou: "Espera aí, eu conheço essa música." Essa música tocava nas rádios nos anos 90.
Carla, a recepcionista, sentiu o coração disparar ao identificar a sequência de notas que marcou sua infância. Eu também conheço. Essa música foi um hit nacional, exclamou ela, enquanto o chão parecia fugir dos pés de Rodrigo. Se aquela canção era um clássico, Antônio não era apenas um bom intérprete, ele era o arquiteto de um hino que o Brasil inteiro já cantara. Antônio abriu os olhos e fixou seu olhar diretamente no de Rodrigo enquanto conduzia a música ao seu ápice. Havia um brilho de autoridade e dignidade que despojou o jovem de qualquer pretensão. Ali não estava mais um aposentado humilde buscando o sustento dos netos, mas uma entidade musical revelando sua verdadeira face ao mundo. A composição atingiu um clímax avassalador, culminando em um acorde final que ressoou pela avenida como o último suspiro de um gigante que finalmente despertava de um longo sono. O silêncio que se seguiu foi denso e ensurdecedor, quebrado apenas pela súbita e violenta explosão de aplausos da multidão, que rugiu como um trovão em meio ao céu aberto daquela manhã. No meio da agitação, um homem que acabará de descer de um táxi gritou com a voz trêmula de emoção: "Meu Deus, vocês sabem quem é esse homem?" Todos os pescoços se viraram para Eduardo, que apontava para Antônio com uma reverência quase religiosa. Dona Marta, ainda enxugando as lágrimas, perguntou quem ele era, e Eduardo respondeu como se estivesse diante de uma divindade: "Essa música que ele acabou de tocar se chama Sonhos de uma Vida." Foi o maior sucesso dos anos 90. O sangue de Rodrigo gelou. A ficha caía com o peso de uma tonelada. Ele havia tentado humilhar o homem cuja voz e talento haviam embalado o país inteiro durante meses a fio. Eduardo continuou seu relato, visivelmente emocionado, explicando como aquela canção marcará sua juventude e a vida de milhões de brasileiros. Marcos confirmou, lembrando-se de sua mãe ouvindo a melodia todos os domingos, e Carla admitiu que chorava toda vez que a harmonia tocava no rádio. Antônio permaneceu sentado em seu banco improvisado, observando a transformação da calçada em um palco improvisado com um sorriso discreto. Rodrigo, gaguejando e tentando processar o desastre de sua própria arrogância, perguntou se ele era realmente o compositor. Eduardo aproximou-se do músico e perguntou seu nome completo para que não restassem dúvidas. "Antônio Melodias", respondeu ele com a simplicidade de quem não precisa de títulos para ser grande. O nome ecoou pela rua, gerando uma reação em cadeia. Uma senhora que passava com compras reconheceu o ídolo e gritou: "Antônio Melodias! O Antônio Melodias está aqui!" Em poucos minutos, o local foi cercado por dezenas de pessoas que saíam de lojas e ônibus, todos com celulares em punho para registrar o retorno improvável de uma lenda. Rodrigo passava as mãos pelo cabelo, em um estado de nervosismo absoluto, enquanto Marcos o encarava com uma mistura de desprezo e lição aprendida. "Não é possível que você tenha humilhado uma lenda da música brasileira", balbuciou o jovem. Marcos apenas assentiu com gravidade. "Pois é, meu amigo, foi exatamente isso que você fez." Antônio levantou-se devagar, com a elegância de quem domina o tempo, e dirigiu-se ao rapaz com uma tranquilidade que era mais dolorosa do que qualquer bronca. "Rodrigo, não foi. Você pediu uma música que emocionasse." "Consegui", disse ele, deixando o jovem sem palavras, como um peixe fora d'água. As chaves do carro importado agora pareciam pesar toneladas na mão suada do rapaz, que só conseguia balbuciar desculpas vazias. "Eu não sabia, eu pensei", tentou ele, mas Antônio o interrompeu sem qualquer traço de rancor. "Você pensou o que todo mundo pensa quando vê um idoso tocando na rua. Pensou que era só mais um aposentado tentando ganhar uns trocados, não é mesmo?" A multidão, agora ciente da história através das redes sociais onde o vídeo já viralizava com milhares de visualizações, começou a manifestar sua indignação contra o comportamento do Playboy. Comentários de repúdio enchiam as telas dos celulares, enquanto fãs de todas as idades se aproximavam para pedir fotos e mandar abraços para familiares. Uma jovem aproximou-se timidamente de Antônio, comentando que sua avó possuía todos os seus discos, e ele a atendeu com um calor humano que contrastava com a frieza do metal do carro vermelho que o jovem ainda tentava oferecer, sem saber como agir diante de tamanha derrota moral. Enquanto o circo digital se formava e a fama de Antônio era restaurada em tempo real pelo poder da internet, Eduardo aproximou-se do mestre com uma pergunta que estava entalada na garganta de todos os presentes.
Ele olhou para o violão desgastado e para a foto dos netos no estojo, buscando entender o abismo entre o sucesso do passado e a realidade daquela calçada. Com uma reverência que calou os curiosos ao redor, ele formulou a questão final: Senhor Melodias, posso perguntar uma coisa que sempre me intrigou? O silêncio voltou a imperar, pois todos queriam saber por que um gênio daquela magnitude estava tocando por moedas em uma avenida esquecida. Eduardo aproximou-se com o respeito de quem redescobre um mestre e lançou a pergunta que ecoava há 15 anos: o motivo do desaparecimento súbito de Antônio no auge do sucesso. O músico olhou para a fotografia dos netos no estojo do violão, um pequeno altar de realidade em meio ao asfalto, e respondeu com uma calma profunda: porque descobri que existem coisas mais importantes que fama e dinheiro, Eduardo. Diante da confusão do interlocutor, ele explicou que ser um avô presente e acompanhar o crescimento dos netos valia mais do que 1000 shows lotados ou qualquer troféu. A multidão, tocada pela simplicidade daquela verdade, silenciou-se, enquanto várias pessoas limpavam lágrimas discretas, percebendo que a riqueza de Antônio não se media por sua conta bancária, mas pela profundidade de seus afetos. Rodrigo, que até então se escondia atrás de sua arrogância e do brilho de seu relógio dourado, sentiu uma pontada inédita de vergonha profunda. Ao seu lado, uma repórter que acabará de chegar questionou se ele não sentia falta da carreira brilhante, ao que Antônio admitiu sentir falta apenas da música em si. Sinto falta da música. Por isso toco aqui na rua, não pelo dinheiro, embora ele seja necessário. Toco porque a música precisa viver, afirmou ele, acariciando as cordas desgastadas. Ele explicou que na rua a arte era pura, livre de empresários, contratos ou pressões comerciais. Era apenas ele, o violão e a alma de quem quisesse ouvir, sem as máscaras que o estrelato costuma impor aos artistas. Em um gesto que surpreendeu a todos, Rodrigo deu um passo à frente com as pernas bambas e a voz vacilante, as câmeras agora focadas em sua redenção pública. Senhor Antônio, eu quero pedir desculpas. Eu fui um idiota. Eu julguei o senhor sem conhecer. Eu humilhei alguém que deveria estar reverenciando, declarou o jovem, visivelmente emocionado. Antônio, em vez de retribuir com o desprezo que muitos esperavam, olhou para o rapaz com uma compreensão paternal. Perguntou sua idade. Ao ouvir que ele tinha apenas 24 anos, comentou que naquela fase também acreditava saber tudo, embora tenha ressaltado com gravidade que a crueldade nunca deveria ser considerada algo normal. O músico colocou a mão no ombro do jovem, selando uma lição que nenhum curso de grife poderia ensinar, a de nunca julgar um livro pela capa. Rodrigo, ainda segurando as chaves do carro vermelho, insistiu que o desafio fora vencido e que o veículo agora pertencia ao mestre. O senhor ganhou o desafio. O carro é seu, afirmou ele, mas Antônio, olhando para a máquina brilhante, recusou o prêmio de forma categórica. Ele explicou que aceitar aquele luxo seria como validar a humilhação inicial, transformando um momento de dignidade em uma transação comercial de ego. A multidão murmurou, intrigada pela integridade inabalável do homem que preferia continuar sua luta honesta a aceitar um troféu erguido sobre o desrespeito. Antônio então se voltou para as mais de 100 pessoas presentes e perguntou se deveria aceitar, recebendo um não uníssono e vigoroso. Dona Marta gritou que ele não precisava provar nada, e Eduardo reforçou que aceitar seria validar o sofrimento anterior. Com o apoio da rua, o músico fez uma contraproposta que paralisou o jovem: venda esse carro. Use o dinheiro para fazer algo bom por alguém que realmente precise. Ele sugeriu que Rodrigo usasse aquele valor para ajudar pessoas que, como ele, lutavam honestamente para sobreviver. O rapaz permaneceu em silêncio, processando a magnitude daquele pedido, enquanto o vídeo daquele encontro já começava a varrer as redes sociais de todo o país. Rodrigo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, perguntou-se, caso seguisse aquele conselho, obteria o perdão do músico. Antônio sorriu com a sabedoria de quem conhece a brevidade da existência. Rodrigo, eu já te perdoei no momento que você pediu desculpas de coração. O perdão não se ganha, se oferece. A vida é muito curta para desperdiçar com raiva, ensinou ele. Foi nesse instante de epifania que Juliano, um produtor musical do passado de Antônio, surgiu ofegante entre a multidão. Ele gritou o nome do amigo,
incrédulo por reencontrá-lo após tanto tempo de buscas infrutíferas, anunciando que o vídeo do ocorrido já passava de 500.000 de visualizações em pouquíssimas horas. Juliano estava agitado, suando e claramente impactado pela força viral daquele reencontro na calçada. Ele afirmou que o mercado musical estava carente de autenticidade e que Antônio era a peça que faltava para emocionar o Brasil novamente. Antônio, eu não acredito que é você. Todo mundo está procurando você. Eu tenho uma proposta para você que vai mudar tudo, exclamou o produtor, mas Antônio recebeu a notícia com uma mistura de curiosidade e cautela. Rodrigo, assistindo a tudo com as chaves ainda na mão, sentiu uma pontada de irritação ao ver o homem que ele chamara de velhinho ser tratado como um santo nacional, enquanto ele próprio se tornava o vilão da história. O produtor insistiu que a música Sonhos de uma Vida nunca deixará de tocar nas rádios e que o público ansiava pelo retorno do seu criador. Antônio suspirou, lembrando-se de por que havia abandonado aquele mundo glamouroso há 15 anos. Uma jovem na plateia, movida pela curiosidade, perguntou por que alguém deixaria o auge no momento mais brilhante da carreira. Antônio olhou novamente para a foto no estojo, sentindo o peso daquela memória. Por que esse mundo cobra um preço que nem todo mundo está disposto a pagar, disse ele, preparando-se para revelar a ferida que o fizera escolher o anonimato em vez dos holofotes e dos grandes palcos. A sinceridade na voz de Antônio silenciou até os mais inquietos. Ele começou a explicar que sua filha, Laura, passava por momentos críticos de saúde e dificuldades financeiras na época, precisando desesperadamente de um pai presente, e não de um ídolo distante em turnê permanente. E eu estava no auge da carreira. Enquanto o Brasil inteiro cantava minha música, minha filha sofria no silêncio de um quarto de hospital, revelou ele, com a voz embargada. A escolha entre o sucesso comercial e o amor familiar fora o divisor de águas que o transformou num homem que agora tocava na calçada por moedas, mas com a consciência em paz por ter priorizado a vida sobre a fama. A multidão estava em choque com a revelação, percebendo que o desaparecimento de Antônio Melodias não fora uma decadência, mas um ato de sacrifício heróico. Juliano ouvia tudo com reverência, percebendo que a proposta que trazia precisaria ser muito mais do que apenas um contrato financeiro para convencer o mestre a voltar. Um músico, segurando seu violão como se fosse o único porto seguro, aguardava para ver se o mundo finalmente entenderia que o verdadeiro sucesso não está no topo das paradas, mas na capacidade de sustentar aqueles que amamos. Então, Juliano, sua proposta inclui o direito de eu continuar sendo apenas o avô do Pedro e da Sofia? Perguntou ele, desafiando a lógica da indústria com sua inabalável humanidade. Antônio explicou que, no auge, sua vida era uma sucessão interminável de aeroportos e hotéis, onde o dinheiro sobrava, mas a vida escorria entre os dedos. Dona Marta, comovida, perguntou se ele havia escolhido a família, e ele confirmou sem hesitar que nunca se arrependera da decisão. Rodrigo, ainda preso à sua bolha de privilégios, balançou a cabeça com incredulidade e disparou: Cara, você abandonou milhões por causa de problema de família. Problema de família se resolve com dinheiro. A frase ecoou como uma explosão de insensibilidade, atraindo olhares de reprovação de todos os presentes, que viam na fala do jovem a prova viva de sua desconexão com o que realmente possuía valor humano. Lentamente, Antônio se virou para o rapaz, e com uma serenidade pedagógica, questionou se ele tinha família e quando fora a última vez que jantara com os pais sem a interrupção de celulares ou a pressa do cotidiano. Ele quis saber se Rodrigo perguntava como eles estavam de verdade, além do automático tudo bem. A pergunta atingiu o jovem como uma flecha certeira. Ele percebeu, em um lapso de memória, que seus pais haviam se tornado meros financiadores de seu luxo. Antônio arrematou com doçura: Pois é, dinheiro resolve problemas, mas não substitui presença. O silêncio que se seguiu mostrou que a lição sobre o tempo estava sendo aprendida da forma mais dura possível. Juliano, o produtor, aproveitou a brecha para insistir que, embora a escolha de Antônio tivesse sido nobre, os netos já estariam grandes e que talvez fosse a hora de retomar o trono na música. Antônio prontamente o corrigiu, revelando que Helena tinha apenas 8 anos e Pedro, 6, e que ambos ainda dependiam desesperadamente de seu suporte. Ao ser questionado sobre sua filha Laura, a dor nos olhos do músico tornou-se evidente.
Ele confessou que ela ainda enfrentava sérias dificuldades de saúde e financeiras, e que sua pequena pensão era insuficiente para custear tratamentos médicos e material escolar. A multidão murmurou em choque, compreendendo finalmente a nobreza por trás do estojo de violão aberto na calçada. Carla, comovida, quis saber mais sobre a condição de Laura, e Antônio explicou que, embora não fosse algo fatal, exigia cuidados caros e constantes que drenavam os recursos da família. Eduardo, o fã de longa data, exclamou que ele era um herói por sacrificar tudo, mas o músico apenas balançou a cabeça em sinal de negação. Não sou herói. Sou só um pai e avô fazendo o que deve ser feito, afirmou ele. Juliano viu ali a oportunidade perfeita e lançou a proposta definitiva, um álbum de retorno com sucessos remasterizados e novas composições, garantindo que o mercado estava sedento por música de verdade e autenticidade. Rodrigo, mantendo sua visão pragmática, quis saber quanto dinheiro estava em jogo, e Juliano garantiu que seria o suficiente para resolver todos os problemas da família e muito mais. Antônio, porém, permaneceu em um conflito visível. Ele explicou que não abandonara a indústria apenas por Laura, mas porque descobrira o lado sombrio do negócio da música, algo que o fizera perder a paixão pela profissão. Aqui na rua é diferente. Aqui não tem contrato leonino. Não tem empresário querendo controlar minha arte. Não tem gravador exigindo que eu mude meu estilo para vender mais, desabafou ele, expondo cicatrizes de um passado de exploração comercial. Juliano tentou argumentar que os tempos haviam mudado e que ele teria controle total agora, mas Antônio rebateu com um riso amargo, lembrando-se de quantas promessas idênticas já ouvirá antes de desistir de tudo. Rodrigo, que até então apenas observava, surpreendeu a todos ao manifestar uma empatia genuína. Ele admitiu que, apesar de ter tudo que o dinheiro podia comprar, sentia que estava perdendo o essencial. Eu sempre achei que dinheiro resolvia tudo. Mas ouvindo o senhor falar sobre escolher família, eu percebi que talvez eu esteja perdendo algo importante, relacionamentos verdadeiros, confessou o jovem, revelando que seus amigos e até sua namorada pareciam interessados apenas em seu status. Dona Marta encorajou o rapaz, dizendo que nunca era tarde para mudar, e Rodrigo, genuinamente perdido, perguntou como deveria começar. Antônio, com a mão em seu ombro, sugeriu que ele começasse fazendo algo bom por alguém sem esperar nada em troca. Foi nesse exato momento que a realidade bateu à porta de forma urgente. Helena, a neta de 8 anos, surgiu correndo pela avenida, com o uniforme amarrotado e o rosto banhado em lágrimas. Vovô, vovô. A mamãe está passando mal de novo. Ela desmaiou em casa, gritou a menina, jogando-se nos braços do avô em um desespero que paralisou a todos ao redor. A notícia do desmaio de Laura e da chegada da ambulância fez com que toda a discussão sobre contratos, álbuns e fortunas se tornasse irrelevante em frações de segundo. Antônio empalideceu, e suas mãos, que antes dedilhavam o violão com maestria, agora tremiam enquanto ele guardava o instrumento às pressas. O Hospital São Vicente era o destino, e a urgência da vida real atropelava qualquer plano de carreira. Pessoal, preciso ir família em primeiro lugar, anunciou ele para a multidão que assistia ao drama familiar se desenrolar diante de seus olhos e das lentes das câmeras que ainda transmitiam tudo ao vivo. Juliano ainda tentou segurar o braço do amigo, pedindo que ele considerasse a proposta como a solução para os problemas médicos da filha, mas Antônio o afastou com um seco depois, Juliano, depois. Foi então que Rodrigo, em um gesto de redenção inesperado, deu um passo à frente e ofereceu seu carro esportivo vermelho, o mesmo que antes era símbolo de sua arrogância, para levá-los ao hospital imediatamente. Antônio olhou para ele com surpresa e gratidão, aceitando a ajuda. Obrigado, filho, de coração, disse o músico, selando ali uma amizade improvável nascida de um conflito público e de uma lição de vida. Enquanto caminhavam em direção ao carro importado, a pequena Helena, confusa com o cerco humano e os celulares apontados, puxou a calça do avô e perguntou o porquê de tanta gente estar ali reunida. Antônio olhou para trás, para a multidão emocionada, para Juliano que ainda esperava uma resposta e para o estojo de violão que agora representava muito mais do que moedas. Ele sabia que aquele dia mudaria tudo, mas sua prioridade continuava sendo a mesma de 15 anos atrás.
Com um suspiro de quem conhece suas batalhas, ele apenas abraçou a neta e seguiu em frente, deixando para trás o eco de uma melodia que a internet jamais deixaria morrer. O carro esportivo cortava o trânsito urbano com uma velocidade que contrastava com o silêncio pesado em seu interior. No banco de trás, Antônio mantinha Helena aninhada em seus braços, tentando oferecer à neta a segurança que o mundo exterior parecia ameaçar. A menina, com os olhos úmidos e a voz trêmula, buscava entender por que o cansaço sempre vencia sua mãe, e Antônio, com a sabedoria de quem já viveu muitas tormentas, explicava que às vezes as preocupações dos adultos pesam demais sobre o corpo. Rodrigo, focado no volante mas com os ouvidos atentos a cada palavra, quebrou o silêncio com uma pergunta que parecia inevitável para sua mentalidade prática. Senhor Antônio, posso perguntar uma coisa? Se sua filha ficar bem, o senhor vai aceitar a proposta do Juliano? A pergunta ressoou como um estalo no ambiente confinado do veículo. Antônio desviou o olhar para a paisagem urbana que passava veloz pela janela, sentindo sua máscara de tranquilidade inabalável rachar pela primeira vez naquele dia. Ele admitiu que não sabia o que fazer, o que gerou imediata estranheza no jovem condutor. Para Rodrigo, a proposta de Juliano era a solução óbvia para todos os males, mas o músico prontamente o corrigiu, ressaltando que o dinheiro resolveria apenas a parte financeira, podendo, em contrapartida, gerar novos abismos emocionais. Você não entende porque nunca teve que escolher entre dois caminhos que levam a lugares completamente diferentes, desabafou o avô, revelando o peso da escolha que o atormentava. Antônio detalhou a Rodrigo o preço invisível da fama, a ausência. Se aceitasse voltar aos palcos, as gravações e turnês o arrancariam do convívio diário com Laura e as crianças. Rodrigo, ainda preso à lógica de que o capital compra tudo, argumentou que o dinheiro pagaria os melhores tratamentos, mas o músico rebateu com uma verdade avassaladora sobre a importância do apoio emocional presente. Ele descreveu a música como uma amante ciumenta que exige a alma e o tempo do artista, tornando o equilíbrio entre carreira e família uma meta quase impossível de ser alcançada sem que uma das partes saia profundamente ferida. A conversa foi interrompida pela voz inocente de Helena, que quis saber se o avô fora famoso e por que parara. Com um sorriso triste, Antônio confirmou que preferira estar perto deles do que sob os holofotes. Quando a menina perguntou se ele voltaria a ser famoso, a flecha da dúvida atingiu o músico em cheio, pois ele percebeu que sua decisão moldaria não apenas o seu futuro, mas o destino das crianças que ele tanto amava. Ao chegarem ao Hospital São Vicente, Rodrigo estacionou e insistiu em acompanhá-los, movido por uma curiosidade genuína de entender como alguém poderia valorizar a família acima de milhões de reais. Enquanto caminhavam apressados para a recepção, a atmosfera de urgência hospitalar tomou conta do grupo. Isabel, a recepcionista, informou que Laura Melodias estava estável, mas sob observação na sala 302. No elevador, um espaço de transição entre a rua e o quarto de hospital, Rodrigo sentiu a necessidade de se despir de suas últimas camadas de pretensão. Ele olhou para o músico e fez uma confissão necessária para limpar sua consciência. Senhor Antônio, posso fazer uma confissão? Quando eu ofereci o carro hoje de manhã, foi pura maldade. Eu queria humilhar o senhor. Antônio recebeu a confissão com a serenidade de quem já viu de tudo em 62 anos de vida. Ele revelou que já sabia da intenção maldosa desde o início, mas explicou que perdoara o rapaz por perceber que aquela crueldade não vinha de um coração essencialmente mau, mas sim de uma educação falha e superficial. O perdão de Antônio não era um ato de fraqueza, mas de profunda percepção humana. Ao chegarem ao terceiro andar, as portas do elevador se abriram para o corredor asséptico que os levaria ao encontro de Laura e do pequeno Pedro, que dormia em uma cadeira ao lado do leito da mãe. Através do vidro, a cena de ternura familiar impactou Rodrigo de forma visceral. Helena correu para os braços de Laura, que, apesar da palidez, sorriu ao ver a filha e o pai. Antônio beijou a testa da filha, que justificou seu desmaio como sendo apenas o resultado de uma semana de trabalho excessivo. Rodrigo permaneceu na porta, observando aquele intercâmbio de carinho puro que era completamente estranho à sua própria realidade doméstica, onde o luxo muitas vezes substituía o afeto. Laura logo percebeu a presença do estranho e, com uma perspicácia herdada do pai, ligou os pontos sobre o alvoroço que ocorria na internet.
Ao saber que seu pai estava viralizando e que receberá uma proposta de retorno, Laura quis saber a opinião de Antônio. Rodrigo, impaciente por uma resposta, intrometeu-se no quarto e perguntou diretamente a opinião de Laura sobre o retorno do pai à música. Ela o reconheceu imediatamente como o rapaz do carro, o que deixou Rodrigo visivelmente constrangido. Minha opinião é que meu pai já sacrificou demais por esta família, declarou ela, surpreendendo a todos com uma perspectiva que não focava no ganho financeiro, mas na dívida de gratidão que sentia pelo pai. Laura explicou que Antônio já havia aberto mão de seus sonhos e de uma carreira brilhante anos atrás para cuidar dela em seus momentos de maior dificuldade. Ela via as escolhas do pai não como obrigações, mas como sacrifícios de amor que o levaram, inclusive, a tocar na calçada para garantir o sustento de seus netos. Rodrigo ouvia tudo em silêncio, percebendo que a história de Antônio Melodias era muito mais profunda do que um simples sumiço da mídia. Era a trajetória de um homem que escolhera ser um herói anônimo dentro de casa em vez de um ídolo celebrado por estranhos. O quarto de hospital tornou-se o palco de uma decisão crucial. Laura olhou nos olhos de Antônio e o incentivou a, desta vez, não pensar apenas neles, mas no que ainda restava de música em seu coração. Antônio, cercado pelos netos, pela filha doente e pelo jovem que ele acabará de transformar, sentiu que a resposta para o seu dilema estava ali, naquele equilíbrio frágil entre o passado glorioso e o presente humilde. Pai, você abriu mão dos seus sonhos pelos meus problemas. Foram sacrifícios que você fez por amor e agora está aqui tocando na rua para ajudar a sustentar meus filhos, concluiu ela, deixando a decisão final suspensa no ar, enquanto Rodrigo finalmente começava a entender o verdadeiro significado da palavra riqueza. Antônio sentiu o peso da pergunta de Laura esmagar qualquer defesa que ele ainda pudesse ter. Ela o questionou sobre quando ele pararia de se sacrificar, revelando que carregava uma culpa diária por saber que o pai abandonara os palcos mundiais para se tornar um músico de calçada por sua causa. Não, pai. Escuta o que vou te falar. Eu me sinto culpada todos os dias, sabendo que você poderia estar nos palcos, e em vez disso, está numa calçada porque eu não consigo me sustentar sozinha, desabafou ela com firmeza. Laura insistia que já era hora de assumir suas responsabilidades e que o pai precisava voltar a viver seus próprios sonhos, agora que as crianças estavam maiores e sua saúde estava, aos poucos, se estabilizando. Rodrigo assistia àquela dinâmica fascinado, percebendo que o medo real de Antônio não era o fracasso, mas a perda de sua nova identidade. O músico temia não conseguir equilibrar a fama com a essência que levará 15 anos para construir. Laura, segurando a mão do pai, garantiu que ele não era mais a mesma pessoa impulsiva do passado, ele agora possuía a maturidade de quem aprendeu o que realmente importa através da renúncia. Foi a pequena Helena quem trouxe o dilema para o plano mais puro, perguntando se o sucesso faria parar de tocar para ela em casa. Antônio se ajoelhou e prometeu com ternura, nunca, minha princesa. Não importa onde eu esteja, sempre vou tocar para você. O clima de introspecção foi interrompido pela entrada do Dr. Henrique, que trouxe notícias agridoces. Embora Laura estivesse estável, o médico explicou que a manutenção de sua qualidade de vida exigiria medicamentos importados de última geração, extremamente dispendiosos. Quando Antônio perguntou sobre os valores, a resposta veio como um golpe. O tratamento custaria cerca de R$ 15.000 mensais. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo bip dos monitores. Antônio sentiu as pernas fraquejarem. Aquele valor representava meses de trabalho sob o sol da avenida, uma quantia que sua realidade atual jamais conseguiria alcançar. Percebendo o desespero do pai, Laura foi a primeira a sugerir que a proposta de Juliano talvez fosse a única saída viável. Ela pediu que, desta vez, ele fizesse o sacrifício de voltar ao que amava para salvar quem ele amava. A pequena Helena, curiosa sobre o significado da palavra sacrifício, surpreendeu a todos ao dizer que sabia que o avô não gostava de tocar na rua. Por que você sempre fica triste quando volta para casa, mas quando toca para nós em casa fica feliz? Observou a criança. Aquela revelação inocente atingiu Antônio como um raio, fazendo perceber que sua tristeza era visível até para os olhos mais puros da família. A tensão no quarto atingiu um novo patamar quando uma enfermeira entrou agitada, avisando que uma multidão se aglomerava na porta do hospital em busca de Antônio Melodias.
O vídeo daquela manhã havia viralizado de forma estratosférica, ultrapassando a marca de 2 milhões de visualizações em poucas horas. Rodrigo mostrou o celular, confirmando que o nome do músico estava entre os assuntos mais comentados do país. Milhares de comentários exaltavam a humildade da lenda e criticavam a arrogância inicial do rapaz. Senhor Antônio, parece que o destino está empurrando o senhor de volta para a música, comentou o doutor Henrique com um sorriso encorajador. O celular de Rodrigo tocou incessantemente até que ele atendeu a ligação de Juliano, que estava em estado de êxtase profissional. O produtor informou que 3 grandes gravadoras já haviam entrado em contato, e uma delas oferecerá um adiantamento imediato de R$500 mil apenas para garantir a exclusividade nas negociações. Rodrigo repetiu o valor em voz alta, e o impacto daquela cifra paralisou o quarto. R$500 mil era o suficiente para garantir os remédios de Laura por anos e oferecer um futuro confortável aos netos sem a necessidade de esmola ou humilhação pública. Antônio sentou-se na beira da cama, visivelmente abalado pela velocidade com que sua vida estava sendo transformada por forças além de seu controle. A pressão do mercado, que ele tanto evitara, agora batia a porta de um quarto de hospital com uma oferta irrecusável. Juliano, do outro lado da linha, continuava a falar sobre contratos milionários e a urgência de uma resposta. Rodrigo, agindo como um mediador inesperado, perguntou ao produtor se ele realmente entendia os motivos que levaram Antônio a abandonar a carreira décadas atrás, buscando proteger o novo amigo de uma possível reincidência na exploração da indústria. Juliano confirmou que sabia de toda a história e que, desta vez, as condições seriam ditadas pelo próprio artista. A indústria estava desesperada por alguém com a integridade de Antônio Melodias. No quarto, todos aguardavam a palavra final do homem que preferira o anonimato à glória. Laura olhou para o pai com esperança, não pelo dinheiro em si, mas pela chance de vê-lo ser reconhecido pelo gênio que sempre fora. Pai, você me ensinou que às vezes precisamos fazer sacrifícios pelos que amamos. Agora é minha vez de pedir para você fazer esse sacrifício, reforçou ela, incentivando-o a abraçar o destino que o chamava. Antônio fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o peso do violão imaginário em seus ombros. Ele percebeu que a calçada fora apenas uma transição, um teste de caráter que o preparara para este momento. Ele não voltaria como o ídolo arrogante de outrora, mas como o avô que tocava por amor. A decisão estava tomada, não pela vaidade da fama, mas pela necessidade de prover a cura para sua filha e a estabilidade para seus netos. Ele olhou para Rodrigo, para Juliano ao telefone e para a multidão que o esperava lá fora, compreendendo que sua música tinha uma missão maior do que apenas entretenimento. Finalmente, Antônio estendeu a mão para Rodrigo, pedindo o celular para falar com Juliano. A voz dele, embora carregada de emoção, estava firme como a nota mais precisa de sua composição. Juliano, eu aceito. Mas com uma condição, começou ele, silenciando o quarto. Ele estabeleceu que sua agenda seria ditada pelas necessidades de sua família e que cada centavo do adiantamento seria destinado ao tratamento de Laura e à educação de Helena e Pedro. O sacrifício final de Antônio Melodias não seria o silêncio, mas o som de sua música ecoando novamente, transformando sua dor em esperança para milhões de brasileiros. Rodrigo, em um gesto que silenciou o ambiente, assumiu o controle do telefone e confrontou o produtor Juliano com uma clareza cortante. Ele repreendeu a insistência do empresário em focar no lucro enquanto Antônio lidava com a filha hospitalizada, encerrando a ligação de forma abrupta. Antônio olhou para o jovem com profunda gratidão, surpreso com a mudança de postura. Por que você fez isso? Perguntou o músico, recebendo uma resposta que revelava a nova consciência do rapaz. Porque aprendi algo hoje. Aprendi que pressão nunca leva a boas decisões. Laura, do seu leito, agradeceu ao jovem por defender seu pai, recebendo uma resposta humilde de quem buscava redimir a arrogância demonstrada naquela mesma manhã. O doutor Henrique retomou o foco na urgência médica, explicando que Laura precisava iniciar o tratamento na semana seguinte, o que gerou um novo impasse financeiro. Antônio calculou mentalmente que era impossível arrecadar os R$15 mil necessários em apenas 7 dias tocando na calçada. Percebendo a hesitação do pai, Laura foi enfática ao pedir que ele aceitasse o destino que o chamava de volta. Pai, aceita a proposta do Juliano. Por mim, pelas crianças, implorou ela,
tentando dissipar o medo de Antônio de que a fama pudesse corromper sua essência novamente, como uma sombra do passado que ele ainda temia encontrar. A resposta para os dilemas mais complexos de Antônio veio através da pureza de seus netos. Helena, largando sua boneca, garantiu que a família estaria lá para lembrá-lo de quem ele realmente era, independentemente do sucesso. Pedro, com a simplicidade de seus 6 anos, desarmou as preocupações do avô ao perguntar se ele não poderia ser famoso e continuar sendo o vovô deles ao mesmo tempo. A pergunta infantil cortou as camadas de ansiedade que o músico construíra. Rodrigo também interveio, reforçando que o homem de hoje, movido por valores sólidos, jamais cometeria os mesmos erros do passado, pois agora sabia o que era verdadeiramente importante. O impacto da história de Antônio já transcendia as paredes do hospital. O doutor Henrique comentou sobre como o vídeo estava inspirando milhões a valorizarem suas famílias e a abandonarem julgamentos superficiais. Rodrigo mostrou comentários de internautas que, tocados pela lição de humildade, estavam pedindo perdão a parentes e revendo suas atitudes com idosos. Laura sorriu, orgulhosa do pai, afirmando: "Sua música está tocando corações novamente porque vem do coração. E vai continuar tocando nos palcos ou na rua." A arte de Antônio deixará de ser apenas som para se tornar um catalisador de empatia nacional. A enfermeira Carmen retornou com notícias ainda mais surpreendentes. A solidariedade das pessoas que assistiram ao vídeo estava se transformando em ação prática. Doações anônimas para o hospital já somavam R$ 8.000 em poucas horas, destinadas especificamente ao tratamento de Laura. Movido por esse espírito de generosidade, Rodrigo tomou uma decisão drástica e ofereceu novamente as chaves de seu veículo esportivo, mas desta vez com uma intenção oposta à da manhã. "Senhor Antônio, tenho uma proposta para fazer. Venda meu carro. Use o dinheiro para o tratamento da Laura", disse ele, transformando um símbolo de vaidade em um instrumento de cura por pura gratidão. As mãos de Antônio tremeram ao segurar as chaves. Ele sentia que o peso da decisão era esmagador e que precisava ser totalmente honesto com todos antes de prosseguir. Ele revelou que Laura era sua única filha e que, quando o pai das crianças os abandonara, ele assumirá não apenas o papel de avô, mas o de figura paterna integral. Laura tentou poupá-lo da exposição, mas Antônio insistiu que a verdade completa era necessária para que Rodrigo soubesse o que estava financiando. "Rodrigo merece saber a verdade toda antes de tomar qualquer decisão", afirmou ele, preparando-se para desenterrar segredos que guardara por mais de uma década. O músico confessou que seu afastamento da mídia não fora apenas um ato de amor heróico, mas também uma fuga motivada pelo medo. Ele admitiu que, nos últimos anos de sua carreira original, estava perdido em gastos supérfluos, cercado de falsidade e tomando decisões que o afastavam de sua integridade. O silêncio no quarto tornou-se pesado enquanto ele descrevia sua decadência pessoal no auge da glória. "A verdade é que quando abandonei a música há 15 anos, não foi só por nobre amor à família. Foi também porque eu estava com medo", revelou ele, com as palavras saindo com uma dificuldade visível e dolorosa. Antônio explicou que cuidar de Laura e das crianças fora sua chance de redenção, uma oportunidade de provar para si mesmo que ainda podia ser uma pessoa decente. Rodrigo, ouvindo aquela honestidade brutal, sentiu que algo dentro de sua própria alma estava sendo remexido. O músico temia que o retorno à fama o fizesse esquecer as lições aprendidas na calçada e que o dinheiro fácil corrompesse novamente o homem que ele lutara tanto para se tornar. "Agora tenho medo de voltar e descobrir que não mudei tanto quanto pensava", confessou ele, expondo a fragilidade que residia por trás da lenda. Laura, sensibilizada pela vulnerabilidade do pai, segurou sua mão com ternura, reafirmando que o homem que ele era hoje jamais se perderia, justamente por carregar a memória daqueles dias difíceis. Ela via na luta de Antônio a prova definitiva de seu caráter, algo que a fama passageira não poderia destruir. O doutor Henrique e Rodrigo observavam a cena em silêncio, compreendendo que o dilema de Antônio não era sobre a música ou o sucesso, mas sobre a preservação de sua alma redimida. O quarto do hospital, entre bips de aparelhos e agitação externa, havia se tornado um santuário de verdade e reconciliação. A decisão final de Antônio agora estava vinculada ao reconhecimento de suas próprias fraquezas.
Ele percebeu que a oferta de Rodrigo e a proposta de Juliano eram portas que se abriam não apenas para a sobrevivência de sua filha, mas para um novo tipo de sucesso, um que servisse à sua família e não ao seu próprio ego. Antônio olhou para as chaves na mão e para os rostos esperançosos ao seu redor, compreendendo que sua música tinha o poder de curar não apenas sua família, mas também um jovem arrogante e milhões de estranhos da internet. O velhinho da calçada estava pronto para renascer, mas desta vez, com os pés firmemente plantados no solo do amor fraternal. Laura segurou a mão do pai com uma ternura que desarmava qualquer resistência, tentando convencê-lo de que aceitar a proposta musical não era um ato de ganância, mas um gesto de amor puro para salvar sua vida. No entanto, Antônio, mergulhado em uma honestidade brutal, questionou se lá no fundo não existia também o desejo egoísta de sentir novamente a adrenalina dos palcos e o brilho dos refletores. Essa vulnerabilidade desconcertou a todos, especialmente Rodrigo, que se sentia desconfortável ao reconhecer no mestre o mesmo conflito interno que ele próprio mascarava com sua arrogância juvenil. Senhor Antônio, posso fazer uma confissão? Perguntou o jovem, buscando um terreno de verdade para pisar. Com a voz hesitante, Rodrigo admitiu que, ao oferecer o carro anteriormente, uma parte dele queria apenas parecer nobre, enquanto a outra desprezava o valor do bem, sabendo que seu pai compraria outro no dia seguinte. Ele confessou a dificuldade de distinguir as razões certas das erradas em um mundo onde tudo era descartável. Antônio assentiu com compreensão, percebendo que ambos estavam em momentos de transição espiritual. Por isso, minha proposta para você, disse o músico, levantando-se e caminhando até a janela do hospital, observando a multidão que crescia lá embaixo, alimentada pelo fenômeno viral que tomava conta do país. Antônio revelou que as doações espontâneas já somavam R$ 8.000 e que o carro de Rodrigo, avaliado em 500 mil, seria suficiente para o tratamento de Laura por anos. Contudo, ele vislumbrou algo maior, a criação de um instituto para ajudar famílias sem recursos a enfrentarem tratamentos médicos caros. Laura animou-se imediatamente, mas Rodrigo, mostrando sua primeira resistência real, alertou que um instituto exigiria muito mais do que o valor de um veículo de luxo. Vou voltar à música, mas não vou fazer um disco para ganhar dinheiro para mim. Vou fazer para financiar o instituto, declarou Antônio, selando seu novo propósito. O doutor Henrique ficou boquiaberto diante da possibilidade de uma revolução social liderada por um ídolo popular, mas Rodrigo, ainda pragmático e temeroso, questionou o que aconteceria se o disco não fizesse sucesso. Foi então que Antônio lançou o desafio definitivo ao jovem. Ele queria que Rodrigo fosse seu sócio na administração do instituto, utilizando sua honestidade recém-descoberta para tomar as decisões financeiras difíceis e impedir que o músico se perdesse novamente no glamour da indústria. Mas eu não sei nada sobre a administração de instituto, balbuciou Rodrigo, sentindo o peso da responsabilidade genuína pela primeira vez. Antônio sorriu, observando que Rodrigo agora sentia os mesmos medos que ele próprio sentirá sobre o retorno à carreira. A pequena Helena aproximou-se do jovem e, com a sabedoria das crianças, incentivou-o a ajudar seu avô, lembrando que só se descobre a própria capacidade tentando. Pedro uniu-se à irmã, oferecendo apoio ao tio Rodrigo caso ele precisasse. O jovem sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez, alguém lhe oferecia um compromisso real em vez de favores comprados, e a ideia de ser útil para algo maior do que seu próprio ego o assustava e o atraía simultaneamente. Nesse instante de alta tensão emocional, o celular de Antônio tocou com a insistência de Juliano no viva voz. O produtor estava em êxtase, informando que o vídeo já alcançara 2,5 milhões de visualizações e que as gravadoras estavam em uma guerra de lances, com a Sony querendo fechar contrato ainda naquele dia. O quarto parou para ouvir a resposta do mestre. Antônio olhou para cada rosto presente, sua filha encorajadora, seus netos expectantes e Rodrigo em conflito, antes de responder com uma firmeza inabalável: Juliano, aceito voltar à música, mas com condições. As exigências de Antônio foram claras e revolucionárias. Ele determinou que todo o lucro do primeiro disco seria destinado ao Instituto Social, exigiu controle total sobre seu conteúdo musical para evitar pressões de estilo e estabeleceu que as apresentações jamais poderiam interferir em sua vida familiar, vetando turnês longas. A quarta e última condição foi o golpe de mestre: seu sócio no Instituto teria que estar envolvido em todas as decisões financeiras.
Juliano, confuso, questionou se Antônio não queria ficar rico, recebendo uma resposta que ecoaria em toda a indústria: quero voltar à música para enriquecer vidas, incluindo a minha própria. Laura chorava de orgulho, e o doutor Henrique emocionou-se ao prever o impacto que aquele instituto teria em milhares de famílias brasileiras. Rodrigo, no entanto, permanecia em um silêncio denso, processando o fato de que sua vida estava prestes a mudar de uma existência fútil para uma de serviço ao próximo. Antônio aproximou-se dele com gentileza, admitindo que também estava assustado, mas reforçando que as melhores decisões costumam ser as que mais nos desafiam. E se eu estragar tudo? Perguntou o jovem, ao que Helena respondeu que tentar sempre seria melhor do que não fazer nada. O silêncio que se seguiu no quarto do hospital era tão profundo que se podia ouvir o pulsar da esperança. Rodrigo, de pé, segurava as chaves do carro não mais como um troféu de arrogância, mas como o capital inicial de um sonho coletivo. Ele olhou para a criança, para o músico e para as chaves em sua mão, sentindo uma determinação que nunca experimentara antes. O playboy daquela manhã havia morrido para dar lugar a um homem com propósito. Ele respirou fundo, encarou Antônio com uma seriedade renovada e perguntou, com a voz finalmente firme: que condição? Antônio sorriu, percebendo que o ciclo de humilhação e redenção estava completo. A condição de Rodrigo era o compromisso de que ele nunca deixaria o dinheiro se tornar mais importante do que as pessoas que o Instituto pretendia salvar. Com um aperto de mão que simbolizava a união da experiência da lenda com a energia da juventude regenerada, o pacto foi selado. O tratamento de Laura estava garantido, o futuro dos netos protegido e uma nova era na música brasileira estava prestes a começar, provando que a arte, quando aliada ao amor e à responsabilidade, possui o poder de transformar a realidade de uma nação inteira. Antônio observava o jovem à sua frente, buscando decifrar a profundidade daquela mudança súbita. Rodrigo, com os olhos marejados e a voz despida de qualquer arrogância, revelou que sua única condição para a sociedade era que o músico ensinasse a ser uma pessoa melhor, transmitindo os valores que sua vida de luxo omitira. Que você me ensine a ser uma pessoa melhor. Que me ensine os valores que meus pais nunca me ensinaram, confessou ele. A vulnerabilidade crua do rapaz desarmou a todos no quarto. Laura levou a mão ao peito, emocionada, enquanto as crianças olhavam para aquele novo Rodrigo como se estivessem diante de um milagre. Com a serenidade de quem já perdoou a si mesmo e ao mundo, Antônio colocou a mão no ombro do jovem e explicou que a capacidade de melhora já residia dentro dele, bastando apenas o despertar que ocorrerá naquela manhã. Rodrigo insistia em entender como o perdão e a esperança podiam florescer em solo tão árido, e o mestre aceitou o desafio de ser seu guia. Aceito sua condição, mas saiba que o melhor professor para aprender sobre valores é a própria vida e você acabou de dar o primeiro passo, afirmou Antônio, selando um pacto que transcendia contratos financeiros e visava a reforma de duas almas. Juliano, ainda aguardando ao telefone, ouviu a confirmação final de que Antônio voltaria aos palcos sob suas próprias regras. O produtor alertou que as gravadoras não ficariam satisfeitas em abrir mão de lucros exorbitantes, mas o músico foi categórico ao afirmar que não estava perdendo nada, mas investindo no que realmente importava, a vida e a dignidade humana. Estou investindo no que realmente importa, sentenciou ele. Com o encerramento da ligação, o clima no quarto de hospital mudou de apreensão para um foco renovado, pois todos sabiam que o verdadeiro trabalho de transformação estava apenas começando. 3 meses se passaram como um sopro de renovação, e a paisagem do centro de São Paulo ganhou um novo marco, o Instituto Melodias. O prédio moderno, erguido com a velocidade da urgência e a solidez do amor, exibia uma placa dourada com os dizeres: Instituto Melodias, onde a música encontra o amor. No pátio, uma cerimônia de inauguração reunia centenas de pessoas. Antônio subiu ao palco vestindo uma elegância simples, mantendo a essência do homem que tocava na calçada, enquanto Rodrigo, ao seu lado, exibia um sorriso que irradiava um propósito genuíno, bem distante do jovem vazio que fora outrora. Diante de uma plateia de 500 pessoas, Antônio relembrou sua trajetória desde a calçada até aquele momento histórico. Ele enfatizou que a história não era sobre seu talento individual, mas sobre como a humilhação pode ser adubada para se tornar crescimento. Há 3 meses, eu era apenas um avô tocando violão na rua para ajudar a família.
Hoje estou aqui para inaugurar algo que vai muito além dos meus sonhos, declarou ele, antes de apresentar Rodrigo como seu sócio oficial. O público escutava em um silêncio reverente, testemunhando a redenção pública de um jovem que a internet aprenderá a odiar e que agora aprendia a respeitar. Rodrigo aproximou-se do microfone com as mãos levemente trêmulas, mas a voz firme pela convicção de sua nova jornada. Ele pediu perdão publicamente por todos os seus preconceitos passados e reconheceu que sua verdadeira riqueza agora residia na capacidade de servir ao próximo. Quero pedir perdão publicamente a todas as pessoas que já tratei mal por causa da aparência ou condição social, afirmou ele, enquanto Dona Marta e Marcos, os amigos da rua, aplaudiam com lágrimas nos olhos. Carla, agora usando sua influência digital para causas sociais, registrava cada palavra daquele testemunho de mudança. O doutor Henrique também subiu ao palco para testar os milagres médicos que o Instituto já operava. Ele revelou que Laura estava completamente recuperada, servindo de inspiração para outras famílias que ali buscavam auxílio. Laura, posicionada na primeira fila com Helena e Pedro, acenou para a multidão, simbolizando a vitória da vida sobre a escassez. As crianças, sem conter o entusiasmo, correram para o palco para abraçar o avô, transformando o protocolo oficial em um momento de pura celebração familiar sob os olhos atentos da imprensa e dos novos beneficiários. Helena, com a espontaneidade que lhe era peculiar, tomou o microfone e perguntou se o avô conseguirá ajudar todas as crianças que pretendia. Antônio, ajoelhado ao lado da neta, confirmou que o esforço coletivo estava alcançando objetivos que ele jamais imaginara sozinho. Conseguimos, minha princesa. Nós todos conseguimos, respondeu ele, envolvendo a família em um abraço. Pedro, por sua vez, questionou Rodrigo sobre como era ser um herói, e o jovem, com uma maturidade recém-adquirida, explicou que herói é apenas quem decide usar o que tem para estender a mão a quem precisa. A atmosfera de celebração atingiu seu ápice quando Juliano surgiu no palco com uma surpresa final. Ele trazia uma placa de homenagem da indústria musical brasileira, reconhecendo não apenas o sucesso comercial do retorno de Antônio, mas o impacto ético que ele causará no mercado. A música Sonhos de uma Vida voltará ao topo das paradas, mas desta vez, cada execução significava um medicamento comprado ou uma cirurgia realizada. O lucro, que antes corrompia, agora curava, e a lenda de Antônio Melodias estava gravada para sempre não apenas em discos, mas nos corações de quem acreditava na redenção. O evento encerrou-se com Antônio pegando seu violão, o mesmo instrumento gasto que o acompanhará na calçada, e tocando os primeiros acordes de seu clássico. A música preencheu o pátio do Instituto, unindo vozes de ricos e pobres em um coro de esperança. Rodrigo, Laura e as crianças permaneciam ao seu lado, formando um escudo de amor que a fama jamais voltaria a romper. Antônio Melodias provara que, para uma lenda, o palco pode ser qualquer lugar onde haja um coração disposto a ouvir, e que a melodia mais bonita é aquela que se toca para transformar o mundo. O álbum Sonhos Reencontrados não foi apenas um sucesso comercial, ele quebrou paradigmas ao se tornar o primeiro disco da história brasileira com renda integralmente revertida para a caridade. Juliano, no palco da inauguração, revelou a surpresa final, uma união sem precedentes de artistas nacionais que gravaram uma homenagem ao Instituto Melodias. No telão, enquanto a versão coral de seu clássico ecoava, surgiam rostos de crianças operadas e idosos tratados. Antônio chorava copiosamente, abraçado a Rodrigo, vendo que cada nota tocada na calçada havia se transformado em uma vida salva. Aprendi que nossa aparência externa nunca define quem somos por dentro, declarou o mestre ao retomar o microfone. Antônio dirigiu-se à multidão com uma sabedoria lapidada pelo asfalto e pela glória, destacando a evolução de seu sócio. Ele ressaltou que até o coração mais arrogante pode esconder uma generosidade latente aguardando um despertar. Aprendi que um jovem aparentemente arrogante pode ter um coração generoso esperando para ser despertado, disse ele, olhando para Rodrigo com um carinho que selava o fim de qualquer ressentimento. Para o músico, a experiência provou que a música feita com a alma tem o poder de transmutar a dor do mundo em esperança renovada. A definição de família também ganhou um novo significado nas palavras de Antônio. Ele explicou que os laços verdadeiros não são apenas de sangue, mas são forjados por quem escolhe permanecer ao nosso lado nos momentos de maior vulnerabilidade. Família não é apenas sangue.
É quem escolhe ficar ao nosso lado quando precisamos, afirmou, emocionando os presentes que conheciam sua trajetória de renúncia. O músico reforçou que a maior lição de todas é a urgência de olhar para além da capa de cada indivíduo, pois cada pessoa na rua carrega uma história sagrada de medos e sonhos. Helena, com a doçura de seus 8 anos, pediu para falar e, com a pureza das crianças, definiu a essência daquele dia. Ela exaltou a coragem de seu avô em recomeçar do zero e, para a surpresa de Rodrigo, incluiu-o em seu elogio. Meu vovô é o homem mais corajoso do mundo, porque ele não teve medo de começar de novo. E o tio Rodrigo também é corajoso, porque ele não teve medo de admitir que estava errado, proclamou a pequena. Rodrigo, que nunca havia recebido um reconhecimento tão desinteressado, sentiu que aquele era o verdadeiro prêmio de sua nova vida. Antônio transformou o encerramento do evento em um manifesto de cidadania e amor ao próximo. Ele definiu o Instituto Melodias não apenas como um centro médico, mas como um farol de milagres que ocorrem quando pessoas boas se unem por uma causa comum. O Instituto Melodias não é apenas um lugar de tratamento médico, é um lugar de esperança, explicou ele, desafiando cada espectador, fosse presencial ou virtual, a olhar ao redor e identificar alguém que pudesse ser surpreendido por um gesto inesperado de bondade. Para Antônio, a mudança que o país presenciava não era fruto de mágica, mas de escolhas conscientes e difíceis. Ele pregou que o perdão e a crença na capacidade de mudança do ser humano são as ferramentas mais potentes da sociedade. A transformação que aconteceu aqui não foi mágica, foi resultado de escolhas, enfatizou o músico. A mensagem atingiu milhões de lares, plantando a semente de que a dignidade não deve ser um privilégio, mas um direito respeitado em cada esquina, por trás de cada rosto cansado que cruza nosso caminho. Um ano após aquela manhã na avenida, o Instituto Melodias já havia se expandido para 5 cidades, tornando-se um modelo de gestão e filantropia. Rodrigo, o antigo jovem fútil, transformará-se em uma referência nacional em administração social, dedicando seu tempo a gerir os recursos que salvavam centenas de famílias diariamente. Seus pais, que antes mal olhavam para os lados em seus carros de luxo, agora eram os principais financiadores de uma nova filial, provando que o exemplo de Antônio havia alcançado até as camadas mais blindadas da elite. A rotina de Antônio finalmente encontrou o equilíbrio que ele tanto buscava. Dividindo-se entre os palcos, a gestão do Instituto e o convívio integral com a família, ele mostrava que era possível ser uma estrela sem deixar de ser o vovô presente. Laura, plenamente recuperada, trabalhava lado a lado com Rodrigo, transformando sua gratidão em serviço voluntário. Helena e Pedro cresciam em um ambiente onde a empatia era a língua oficial, ajudando nas campanhas com a espontaneidade que outrora desarmara a arrogância de um estranho. O legado daquela história entrou para os livros de ética nas escolas brasileiras, ensinando às novas gerações que uma humilhação pode ser o ponto de partida para uma revolução do bem. A frase que começou como um insulto, "toca direito que eu te dou meu carro", tornou-se o símbolo de uma das maiores lições de transformação da história do país. O destino unira 2 extremos para provar que a música de conservatório e a música de rua tocam a mesma fibra,